Boa noite, graça e paz, igreja. Como é bom a gente estar aqui, né, na casa do Senhor, mais um dia que Ele nos concede, né? Nós vemos que é um privilégio, né, a gente poder estar aqui, né, em liberdade, poder louvar e adorar o Senhor. E agora, né, nós ouvir a palavra dele, né, que ela é viva, que ela é eficaz para as nossas vidas e que nós possamos aproveitar aquilo que Deus, né, tem falado em nossos corações. Amém? Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor. Agradecer a Deus, né, pelo privilégio de poder estar aqui ministrando a sua palavra. Agradecer ao pastor pela confiança, né, que eu seja instrumento do Senhor nesta noite. Amém? Amém? Todos. Nós estaremos lendo, né, do versículo 1 ao versículo 12. Ezequiel, capítulo 47. Amém? Podemos ler. Ezequiel, capítulo 47. As águas que saem do templo. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta do norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500. Agora era um rio que eu não podia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, vê isso? Filho do homem, vê isso? Ele perguntou. Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi e Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie que crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Amém? Amém. Uma palavra muito forte para as nossas vidas nessa noite. E eu quero compartilhar com vocês, né? Esses dias, né, quando eu vi que eu estava na lista, né, para a pregação, eu pedi para que o Espírito Santo revelasse, né, essa palavra. E foi no culto de quarta-feira, eu estava orando aqui, e veio muito claro
na minha mente, no meu coração, essa palavra. E eu creio assim que Deus queria falar comigo, né? Então eu quero compartilhar com vocês, para que Deus também possa falar com vocês nessa noite, né? Que seu coração possa ser transformado. Amém? Mas aí eu vou explicar um pouquinho, né? Quantos aqui conhecem Ezequiel? Um profeta, né? Muito usado pelo Senhor. E ele é bem conhecido, né? Por o Vale dos Ossos Secos, né? Vocês conhecem. E aqui o profeta ele fala do rio, né? Das águas que saem do trono. Mas eu vou falar um pouquinho de quem era Ezequiel. Ezequiel, ele foi um dos homens levantados, né, por Deus para profetizar na época do exílio, né, do povo judeu na Babilônia. E é interessante, né, o nome Ezequiel significa Deus fortalece. Não é por acaso, né, que Deus levantou este homem, né, porque o nome dele já era assim, Deus fortalece ou Deus torna forte. Do hebraico Zeel. Ele era filho, né, de Buzi e pertencia à família sacerdotal. Então, quer dizer, ele era um sacerdote, né, mas ele foi levantado por Deus naquela época como profeta. E Ezequiel, ele foi levado cativo, né, para a Babilônia em 597 a.C., logo após o rei, né, Nabucodonosor ter invadido, né, o Jerusalém. E nessa ocasião, eles levaram, né, o rei e toda a sua família, e levaram também artesãos, habilidosos, né, cidadãos que se destacavam naquele lugar. Então, eles foram levados todos para lá, para a Babilônia. E dentre esses que foram levados estão Daniel, né, vocês conhecem, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Então, aqueles o Daniel, né, o profeta também do Senhor, usado para profetizar, eu creio que lá no reino, mas Ezequiel, ele foi levantado para profetizar para o povo que estava lá, né? Um povo mais, o seu povo. E na palavra de Deus, a gente vê assim que a água, ela traz um significado de vida, né? Nós sabemos que a gente pode viver sem luz, sem comer por um tempo, mas viver sem água a gente não consegue, porque a gente morre. Então, a água, ela significa o quê? Vida, né? E ela é usada em muitas referências na palavra de Deus como vida. E nessa passagem, que foi escrita, né, lá, quando o povo estava cativo na Babilônia, eles estavam já há muitos anos, né, naquele lugar, presos, sofrendo, né, porque eles foram lá levados cativos. Então, eles estavam sendo oprimidos, né, então eles estavam, assim, eu creio assim, que sem esperança de vida naquele lugar, né. E aí, porque eles serviam, né, muito, muito duro naquele lugar, né. Então, aí Deus levantou Ezequiel para profetizar para o seu povo naquele lugar. E suas mensagens, no começo, não sei se vocês já leram, né, o livro de Ezequiel, até o capítulo 32 é só paulada, não é assim. É só exortação. É só chamando a atenção, né, do seu povo. Olha, vocês estão pecando, vocês estão afastados de Deus, né? Então, Deus usou o Ezequiel para o quê? Para exortar o seu povo, a trazer de volta, né, a adorar o Senhor, né, a buscar a face do Senhor. E então, nessa visão, né, de Ezequiel, que nós lemos agora, Ezequiel 47, ele é uma profecia, né, que ainda não se cumpriu, ela vai se cumprir ainda, né? Então, assim, Deus, ele falou ao seu povo naquela época, mas eu vou pedir para os irmãos abrir rapidinho no último livro da Bíblia, no Apocalipse 22, é o último capítulo da Bíblia.
que também fala, né, deste rio, né, de Deus. No capítulo 22, no Apocalipse 22, no versículo 1, diz assim: então o anjo, esse é a visão, né, que Deus deu para João, né? Então João viu isso aqui. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava uma árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma vez por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Então, imagine, né? Ezequiel viveu quantos, né, que nós vimos aqui, ó, 597 anos antes de Cristo. E Deus mostrou, né, nessa visão que ele deu, a profecia que iria se cumprir, ainda vai se cumprir, eu creio, né, para o povo de Israel. Então, essa visão aqui que Ezequiel teve foi para o povo, específico para o povo de Israel, né? Mas Deus falou muito forte no meu coração porque a gente sabe que a palavra de Deus ela é viva, que ela é eficaz, que ela se renova cada vez que a gente lê. E o que a gente pode aproveitar, né, dessa palavra? E a gente sabe que o profeta Ezequiel, ele foi um grande homem na presença de Deus, né? Então ele era diferente, mesmo vivendo naquela época, né, de servidão, de escravidão, na verdade, né? Ele, numa terra estranha, ele não foi abalado, né? A sua fé não foi abalada. E por causa dessa comunhão com o Senhor, né, que Deus, né, ele teve muitas experiências com Deus e recebeu essa revelação da parte do Senhor, né, por causa dessa comunhão que ele tinha com o Espírito Santo. Ezequiel também teve uma visão sublime de Deus, onde é mostrado o templo, né? Nós lemos aqui, voltando um pouquinho, está aberto, né, o livro de Ezequiel 47, ele fala aqui, né, que um homem levou de volta a entrada do templo, né? E logo na entrada, Deus lhe mostra debaixo do umbral. O umbral seria a soleira, né, da porta, saía uma corrente de água. As águas neste texto falam fortemente de quê? De purificação, de restauração, de cura, né? Então a palavra de Deus sempre fala isso sobre a água, né? A água ela nos purifica, né? Ela restaura, ela cura. E essa visão, né, que teria como sentido a restauração espiritual daquele povo, né, que estava muito tempo distante de Deus, ele na visão o profeta vê águas que corriam desses umbrais de uma porta, e eis que havia um homem com um cordel de medir. Cordel significa uma corda, né? E o profeta é convidado a cada 1000 côvados, ou seja, 500 metros, né, seguir em direção aonde as águas o levariam. Então, a palavra do Senhor neste capítulo nos ensina muitas coisas, né, que nós podemos aproveitar para nossas vidas no dia de hoje. Eu creio assim que se vocês estão aqui, é porque Deus quer falar com cada um de nós. Amém? E então, nessa passagem, o Senhor fez andar pelo templo, como vemos, né, no versículo 1 e 2. E em todo lugar que ele olhava, as águas fluíam da entrada do altar, e quando saía para fora, formava o quê? Um grande rio, que purificava tudo onde passava. Nós sabemos que Deus, ele é um Deus de promessas, um Deus que não mente, é um Deus que nos ama, né? E a promessa na palavra do Senhor, dita pelo próprio Jesus, que está no livro de João, capítulo 7, 38, o próprio Jesus diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Né? Então, Jesus já falando isso, né? Que
se você crer em mim, em Jesus, né, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E a gente vê assim, né, que presta atenção, né, aqui, né, fala rios de água, não é de águas, é rio de água. Por quê? Porque o Jesus, ele representa essa água, né? E como Jesus está representado em nós? Através do quê? Do Espírito Santo, né? Então, Jesus está falando sobre isso, sobre o Espírito Santo que habita em nós. Então, porque Jesus representa essa água viva na pessoa bendita do Espírito Santo que habita em nós. Que nós possamos crer, né, nessa palavra. Amém? E Jesus também, né, lembra da passagem, né, da mulher samaritana em João, capítulo 4, no versículo 13, fala assim também: quem beber desta água, Jesus, né, nunca mais terá sede. Então, Jesus, ele significa essa água viva em nós, através do Espírito Santo. E no versículo 3, né, continuando, o homem foi para o leste, né? O homem esse homem significa assim, que seria o anjo, né? Eu creio. Então, um anjo, né, com um cordel, ele estava com essa cordinha de medir em sua mão, e o profeta pôde presenciar algo grandioso. E ele começou a caminhar e se aprofundar neste rio que fluía no templo do Senhor. E agora nós vamos ver essas etapas, né, que esse anjo levou Ezequiel nessa visão, né? E foi essa visão, né, que o profeta teve, foi que Deus falou comigo no meu coração. E eu achei muito interessante, né? E eu falei: nossa, Senhor, me perdoa, né? Porque eu não estou de acordo com o que Ele quer para a vida dele, né? Então, diz assim: caminhou 1000 côvados, né? 500 metros, as águas que me davam pelos artelhos, que é o tornozelo, né? Então, eu creio que a maioria das pessoas já foram para a praia aqui, né? Quando a gente vai para a praia, né? A gente fica andando lá na areia e tem aquela água que vem, né, no nosso tornozelo. E é gostoso, né? A gente vai, anda. E isso aqui, eu creio assim que significa a nossa caminhada com o Senhor, o início da nossa caminhada com o Senhor, né? Quando a gente aceita Jesus de todo o nosso coração como Senhor e Salvador de nossas vidas, né? A gente sabe também que o inferno existe, que as coisas ruins existem, né? E também, e não tem dúvida, né? A gente confessou os nossos pecados e a gente sabe que o pecado nos afasta de Deus, né? E existe uma leveza espiritual nesse tempo. É gostoso a gente aceitar Jesus, não é verdade? Né? Quando vocês aceitam Jesus, quando você tem aquele encontro com o Senhor, você está tão feliz, né? Você sabe de todas as coisas, né? E é uma obra regeneradora em nossas vidas. A gente fica tão feliz, né? E esse estágio, você sabe também o que é certo, o que é errado, né? Então, por quê? Porque nós temos o quê? O Espírito Santo, né? Então, a partir do momento que a gente aceita Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Então, a gente sabe, a gente fala o radarzinho, né? Eu falo assim que é o nosso anjo, que ele fala: olha, tá certo, esse aqui tá errado. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E através do Espírito Santo a gente consegue vencer, né, as nossas lutas, né, na verdade, os nossos vícios, drogas, né, prostituição e muitas outras coisas. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. E esse estágio de santificação por Deus. Então, esse daí é só o começo, né? Mas só que o quê? Deus quer mais, né? Então, Ele não nos chamou para a gente ficar só lá no comecinho, né? Com o pezinho na areia. Ele quer que a gente vá mais profundo. Só que, infelizmente, né, tem pessoas que se estacionam nesse lugar. Para eles está bom assim, né? Eu aceitei a Jesus, eu tenho o Espírito Santo, eu sei o que é certo, o que é errado, então para mim está bom, né? Então eu não vou e fica parado assim, fica estagnado nesse lugar.
né? E a gente não vê mudanças, não cresce, né? A sua fé fica somente na mente, no racional, não produz nada. Então a gente fica assim, você sabe o que tem que fazer, né? Você sabe que você precisa evangelizar, você sabe que você precisa orar, você sabe que você precisa jejuar, mas você fica estagnado, você fica ali parado. Né? Por quê? Porque é cômodo, é um lugar assim em que está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas Deus não nos chamou para isso, né? Ele quer mais de nós. Ele quer que a gente mergulhe mais no Espírito Santo, né? E para que a gente não possa ficar nessa essa pessoa eu ia esquecendo. Nessa etapa, muitos o coração endurece. O coração fica endurece, então a palavra do Senhor não consegue entrar, e ela fica ali, né? Naquele jeito. E aí, quando vem as lutas, vem as provações, aí começa a falar, ai, Deus não me ama, Deus me abandonou, aí o que eu faço? Né? Então, por quê? Porque você está naquele lugar. Né? E aí você se torna uma pessoa frustrada. E aí muitos acabam abandonando a caminhada cristã, né? Nesse estágio, ali nos tornozelos. E aí, mais à frente, diz assim, caminhou mais 1000 côvados, mais 500 metros, e as águas me davam pelos joelhos. Né? Então já chegou um pouquinho mais profundo. E quando você fala de joelho, o que vocês lembram? Joelho no chão, oração, né? Eu não consigo ajoelhar, né? Até eu falei assim, ai, pastor, eu não consigo ajoelhar, porque meu joelho não dobra. Né? Mas aí eu fico prostrada, né? Em casa, orando, mas eu não consigo ajoelhar. Mas eu acho muito lindo quando a gente entra e vê aquela igreja toda de joelhos orando para o Senhor. Né? Então, quando nós descobrimos que o Senhor é a fonte que jorra para a vida eterna, nós o que nós fazemos? Nós oramos, nós buscamos. Né? Então, foi nesse dia, né? Nesse momento de oração, que Deus falou muito forte no meu coração sobre essa palavra. Né? Então, porque a gente estava nesse tempo de quarta-feira de oração. Eu convido os irmãos, né, a estarem aqui orando com a gente. Amém? E então, é de joelhos dobrados que a tua oração começa a ser respondida. Amém? Então, se a gente precisa, o quê? Se prostrar, se colocar de joelhos, né? Porque nós sabemos que nesse momento, nossas orações, ela chega aos céus. E o possível ver Deus é real. Então, a gente consegue ver, a gente consegue sentir a presença de Deus, né? O pastor sempre está falando, né? Pastor, de quarta-feira a gente consegue sentir, né, a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Que a gente está aqui prostrado, em oração, buscando a sua face. Né? Então, nessa fase, nós temos o quê? Temor e tremor a Deus. Né? Agora a gente vai querer obedecê-lo, não por medo ou por outra coisa, mas porque a gente ama, porque a gente o ama. E é nesse nível de experiência que faz querer estar no centro da vontade de Deus. Né? Você o conheceu pessoalmente lá no seu quarto. Né? Então a palavra de Deus fala, entre no seu quarto em secreto e busque a face do Senhor. Né? Então Deus ele nos convida a estar nesse tempo prostrado, né, em oração, buscando a face dele. E a gente não pode parar nessa fase também. Né? Deus quer mais de nós. Ele fala assim, né, não pare por aí. Né? Nós vamos, Deus ele tem muito mais para revelar para os seus escolhidos e pelos seus profetas. Seguindo em frente, diz assim, caminhou mais 1000 côvados, mais 500 metros. As águas me davam pelos lombos, que quer dizer aqui na cintura. O profeta, ele caminhou mais um pouco e as águas chegou até a sua cintura, que representa o quê? O serviço, a vontade de servir ao Senhor, de ser útil na sua obra, de ser um vaso de honra na casa do Senhor. Porque nós passamos, né, já a primeira fase, é a fase que a gente conheceu a Deus, aí na segunda fase a gente busca a presença do Senhor, e aí quando chega na terceira fase, nós queremos servir ao Senhor de todo o coração.
né? A gente quer fazer obras, quer ser este vaso usado por Senhor, na casa do Senhor, né? Então a gente quer proclamar a palavra dele onde quer que a gente vai, né? A gente vai nos lugares, no nosso trabalho, na faculdade, em todo lugar a gente quer proclamar a palavra do Senhor. Para quê? Para que a gente ganhe almas, porque a gente sabe que uma alma, uma vida que é convertida para o Senhor, né, vale muito mais que o mundo inteiro. E é isso que Deus quer de nossas vidas, né? Que a gente não fique parado, que a gente comece a servir, né, na obra do Senhor. E chegou o tempo de parar de a gente querer juntar tesouros aqui na terra, né? Muitos querem juntar tesouros aqui na terra, mas só que nós precisamos saber que nós precisamos o quê? Juntar tesouros nos céus, né? E a gente não pode parar nessa fase. A gente precisa ser, né, que a obra do Senhor seja reavivada. Agora, o tempo de joelho dobrado, né, mostrou quanto você é importante e que há um propósito de Deus na sua vida. Amém? Vocês creem? Amém? Nós cremos que nós somos esse vaso, né, que Deus quer usar. E então a gente quer, né, a gente precisa, né, em todo lugar evangelizar, levar a palavra do Senhor, interceder por aquela vida que está precisando, né, por aquela pessoa que está doente. Então é esse tempo, é essa fase que Deus quer. Ele se alegra também quando você quer liderar uma célula, você quer falar da palavra do Senhor, não somente aqui, né, que nem eu. Nessa noite eu estou trazendo a palavra e aí às vezes eu ministro louvor, mas não, você que limpa a igreja, você que faz alguma coisa, uma obra, qualquer obra que você faça para o Senhor, né? Você está servindo a Deus, você está fazendo para o Senhor, né? E Ele quer mais de todos nós, Ele quer que a gente realmente entre, né, nessas águas mais profundas, né? De realmente fazer de todo o nosso coração, fazer por amor. Então Deus está levantando, eu creio, nesta geração, essas pessoas, né, de pessoas que querem realmente servir o Senhor. Chega de ser pessoas assim, que só ficam paradas ou querendo buscar as coisas deste mundo, né? Agora, mais à frente, diz assim, caminhou mais 1000 côvados, mais 500 metros. Mediu mais 1000 e era um rio que não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas para nelas nadar. Um rio pelo qual não se pode passar andando, né? Então ele chegou neste lugar e nós precisamos chegar neste lugar. Eu falei para vocês, eu dei o exemplo da praia, né? Da praia a gente coloca o pezinho e depois vai até no joelho, até na cintura, a gente consegue ainda controlar, né? Mas aí quando vai no fundo, principalmente eu, que não sei nadar direito, né? Então, nessas águas profundas, aí a gente não tem controle. Eu não tenho controle, né? Quem não sabe nadar não tem controle. Eu acredito que até aqueles que sabem nadar, né, não conseguem ter controle porque tem aquela força da água que começa a movimentar. Então, esse anjo, ele mediu esses 1000 côvados e Ezequiel disse que não dava mais pé. E agora só mergulhando. Então, essa parte do texto que representa a plenitude e o momento que podemos falar assim como o apóstolo Paulo. Né, pastor? Ei, Paulo. Né, a gente vê assim que Paulo, ele foi, eu creio que esse homem usado pelo Senhor. E no livro de Gálatas, Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, por quê? Porque ele entrou nessa plenitude do Senhor. Muitas vezes nós não estamos, eu falo pela minha vida. Eu preciso ir mais profundo. Assim como Paulo foi. Isso só acontece com aqueles que realmente desejam, né? O mergulho deve ser o quê? Importante para você.
Deus quer que você mergulhe na plenitude, na glória, na graça, na presença do Senhor. Porque nessa fase, os teus sonhos não são mais os teus sonhos. Você perde o controle de tudo, né? Os sonhos são do Senhor. Em outros níveis você consegue, né, controlar. Você se preocupa com o que os outros vão falar de você, né, naqueles outros níveis. Mas quando você chega nesse nível, você não quer nem saber, né? Se quiser falar mal de você, pode falar. Às vezes, com certeza, eu creio que Paulo, muitas pessoas falaram que ele é louco, que ele não bate bem na cabeça, né? Mas só que ele estava o quê? Tão focado no seu chamado, naquilo que Deus chamou para a vida dele, que ele não queria saber, né? Que as coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque o eu dele diminuiu. E Cristo vivia nele. O Espírito Santo de Deus tinha controle total na vida dele. Será que na sua e na minha vida o Espírito Santo tem esse controle? Quero deixar para vocês essa pergunta, é muito forte, né? Foi muito forte no meu coração. Será que o Espírito Santo tem realmente, né, controle na sua vida? Ele consegue fazer aquilo que ele quer e não aquilo que você quer, que a sua carne quer, né? Porque a sua carne está com sono, a sua carne está com fome, a sua carne está com preguiça. Mas o Espírito Santo, né? Porque eu falo assim, né? Eu sempre falava pro Rafael, quando ele era pequenininho, que tinha aquele desenho, né? Que tem um anjinho, tem um capetinha, né? O Espírito Santo, né? E o demônio. O demônio fala, não, fica aí, né? Não vai para a igreja, fica deitado, descansando. Para que você ir lá? Né? Você está cansado, fica em casa. Mas o Espírito Santo que habita dentro de você não fala, vai. Por quê? Porque Deus quer falar com você nessa noite. Amém? Então, será que nós estamos nesse nível em que Paulo conseguiu chegar? Eu creio, porque Paulo, ele vivia somente de acordo com a palavra de Deus, somente aquilo que o Espírito Santo queria, que Deus queria para a vida dele. Porque o eu dele diminuiu. E tem também um exemplo que a gente pode falar do vento, né? A gente não sabe para onde que o vento vai soprar. E que nós possamos ser assim, livres, né? Que a gente vá onde que Deus quer que a gente vá. Amém? Porque Deus vai soprar na sua vida, Ele vai falar, ó, vai para esse lugar, faz isso, faz aquilo. Então você, através do Espírito Santo, você vai ter essa comunhão, você vai ter esse entendimento. A partir do momento em que você viver somente pela tua fé, somente pela palavra de Deus. E Deus, Ele está me chamando, Ele está chamando cada um de vocês para dar este mergulho espiritual. Por quê? Porque há um propósito na vida de cada um de nós. E aí a palavra de Deus fala, vem, mergulhe neste rio. Eu não fiz um slide aqui, né? Mas a mensagem de hoje diz assim, né? Entre nesse rio, mergulhe nesse rio. Por quê? Porque cada um de nós somos importante para Deus. Muitas vezes nós achamos que nós não somos, somente quem que é importante são aqueles que estão à frente. Mas não, Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Sabe, e a gente precisa estar atento àquilo que o Espírito Santo está falando para você. E isso só vai acontecer se você estiver totalmente, né, nesse estágio, né? Esse projeto só é plenamente alcançado quando o servo renuncia totalmente o eu, dando lugar ao Espírito Santo. E que ele tenha, né, um domínio total de nossas vidas, né? O Deus, Ele criou o homem para ser governado pelo Espírito, tendo a alma ligada, né, entre ligação entre
o Deus e o homem. Mas o que aconteceu naquele momento, né? Adão pecou e aí foi desligado, né? O pecado entrou dentro de nós. E a partir do momento que o pecado, a gente sabe que o pecado ele nos afasta de Deus, né? O pecado ele nos afasta de Deus. Então nós precisamos sempre estar, né, confessando todos os dias os nossos pecados, porque se nós estamos aqui, nós estamos ainda nessa caminhada e nós precisamos estar submeter totalmente ao Espírito Santo, para que nossa velha natureza, né, quando a gente antes de ser batizado, antes de aceitar Jesus, né, não volte para nós, porque a gente sabe que o velho homem ainda está aqui. Nós precisamos tirar totalmente. E foi essa obra que o Senhor Jesus também falou com Pedro, né? Pedro também, né? Na sexta-feira, o pastor falou muito de Pedro, um homem que realmente foi usado por Senhor, né? Então a gente vê assim que um homem que falou, negou Jesus 3 vezes, mas ele se arrependeu daquilo que ele fez e se voltou de todo o coração ao Senhor Jesus. E no livro de João 21, 18b, diz assim: outro te cingirá e te levará aonde não queres ir. Olha o que Deus, né, que Jesus estava falando para ele já. Que outro, quem que é esse outro? É o Espírito Santo. Né? Então, e outro te cingirá e te levará aonde não queres ir. Porque pela carne ele não queria ir, mas pelo Espírito ele foi, ele obedeceu. Ele sofreu pelo Senhor, ele obedeceu à obra, ao seu chamado, e foi tremendamente usado pelo Senhor. Amém? E também o apóstolo, mais uma vez, em Gálatas, o apóstolo Paulo disse assim: vivo eu, né, mas Cristo que vive em mim. Será que nós estamos assim, né? Não sou eu que vivo, não é a Kemi que vive, mas é o Espírito Santo, é Jesus que vive em mim. Eu quero chegar neste nível mais profundo. Amém? A Bíblia diz que há poder nesse rio, né? A gente continuando aqui, depois que ele passou por esses 4 estágios, ainda o anjo falou para ele assim, e ele me perguntou: filho do homem, você vê isso, né? O que ele falou. E aí logo depois, ele leva de volta o profeta, né? Isso tudo em visão. Ele leva de volta para mostrar o rio do Senhor, né? Então a Bíblia diz que há poder nesse rio. E onde ele passar, haverá grandes forças. Nós sabemos que não há vida no Mar Morto, porque aqui falou, né? No versículo: porque esta água flui para lá e sanela a água salgada. Eu ainda não tive a oportunidade de ir para o Mar Morto, né? Eu gostaria de ir lá, né? Porque fala que você entra lá, você não afunda, né? De tanto sal que tem lá. Então lá não tem vida, nenhum peixe, nem nada sobrevive por causa desse sal. E nesta visão, Deus mostra que através do rio do Senhor, até o Mar Morto, que nada, né, vive nesse lugar, haverá vida. Então, para mostrar o poder de Deus, o poder dessa água que flui do trono do Senhor. Então, ele mostrou, né, sobre o Mar Morto, deu esse exemplo. Então, além de cura, de poder, de saúde, há ressurreição e vida. Há poder de fertilidade, porque fala onde ele passa, há prosperidade e vida. E o rio de Deus tem muitas utilidades e podemos dizer que, primeiramente, o que ele faz? Ele lança fora a sujeira espiritual e com as suas águas purificadoras ele traz cura. Amém? Então, que esse rio do Senhor, ele possa
entrar em nossa vida, né? Assim, realmente, verdadeiramente. Mas isso não vem só de Deus. O que a gente precisa fazer? A gente também precisa ir. Não depende só de Deus, depende de nós. Deus, Ele nos ama tanto que Ele está mostrando através da tua palavra que, assim, filho, você parou aqui na primeira etapa. Você está lá, né, estagnado, sofrendo, e eu estou te chamando, então vem. Aí tem outros que na segunda fase, na terceira, e aí nós vamos ver qual fase que nós estamos. Então, ele, aqui na palavra de Deus fala, ele faz viver a árvore plantada junto aos seus ribeiros, dando a seu tempo frutos que alimentam a si próprio e as outras pessoas. Então, ele está falando aqui, ele faz viver a árvore plantada junto aos seus ribeiros, dando ao seu tempo frutos que alimentam a si, né, você e as outras pessoas. Suas folhagens também levam remédio àquele a quem precisa, e este rio é a ação do Espírito Santo na sua vida. Amém? E o que eu vejo assim que tem acontecido nos dias de hoje, né? A gente vê que igrejas não estão pregando a palavra do Senhor. Muitas igrejas, não estou falando a nossa. Muitas igrejas, elas não estão pregando a palavra do Senhor, né? E ela tem feito cultos egocêntricos, cultos que somente exaltam o homem, na verdade, em vez de exaltar a Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo nesse tempo. Mas graças a Deus, Deus tem levantado uma geração também que busca ao Senhor. Amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, por teu amor. E nós precisamos ser essa igreja, uma igreja que busca o Senhor de todo o coração, que dobre os joelhos em oração, que entrega tudo, né? Que o Espírito Santo tenha realmente liberdade na sua vida. E aí, graças a Deus, graças à palavra do Senhor e graças ao amor de Deus, assim como Deus esteve sustentando desde a época, né, da promessa que Ele fez a Abraão, Isaac, Jacó, né, Deus tem levantado homens, mulheres de geração em geração por causa desse amor, dessa promessa, desse amor tão grande. E graças a Deus, né, nós fomos enxertados, né, como filhos. Né, nós éramos gentios, mas graças a Deus, Deus, Ele, através de Jesus, né, através do seu Filho amado Jesus, nós estamos aqui. Nós também somos filhos. Então, uma boa nova é que esse rio ainda existe, amém? E não deixou de fluir. Né, passa pelo mundo e é acessível a todos os homens. A palavra de Deus diz assim, quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então, o que a palavra de Deus fala? Aqueles que vierem, né? Porque a gente sabe que Deus já fez, Jesus já fez a obra. Mas vai depender de cada um de nós, de realmente a gente buscar, né, a palavra do Senhor. Então, a gente precisa confessar os nossos pecados, orar, buscar sempre a palavra do Senhor, jejuar, ser uma igreja que realmente segue a palavra de Deus. Amém? Porque nós sabemos que tribulação todos nós passamos, mas vai ser uma opção nossa de a gente aproveitar ou não essa oportunidade de realmente mergulhar neste rio, né, o rio do Senhor. E a gente sabe que Deus, Ele é o Deus do impossível. Mas ele faz somente quando a gente se entrega totalmente. E no finalzinho, Apocalipse 21, fala, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Amém? Amém. Vamos orar agora, né? Nos colocar na presença do Senhor. Feche os seus olhos, comece a pensar na sua vida, né? De como
que fase da sua vida, na sua caminhada cristã, como que você está? Se você está somente nos joelhos, não no tornozelo, nos joelhos, na cintura, ou assim como o apóstolo Paulo, que eu já fui crucificado, mas Jesus é que vive, e não sou eu mais que vivo. Vou chamar o Ayrton para a gente, enquanto a gente ora, e a gente possa cantar essa canção que fala sobre o Espírito Santo. A gente sabe que o Espírito Santo, ele habita em nós. Mas nós precisamos nos encher todo dia da palavra do Senhor. Ele já fez naquela época, onde que os apóstolos, todos os discípulos de Jesus estavam reunidos. E eles clamaram juntos e pediram que o Espírito Santo, eles aguardavam a chegada do Espírito Santo. Nós já temos o Espírito Santo, mas nós precisamos pedir. Faz de novo, Espírito Santo, aquilo que o Senhor fez naquela época. Aviva os nossos corações. Que nós possamos, Senhor, assim como Paulo, assim como Pedro, assim como esses homens e mulheres, assim como o profeta Ezequiel, que foi realmente um profeta usado pelo Senhor para revelar a tua palavra, aqueles que estavam cativos na Babilônia, aqueles que estavam sofrendo, Senhor Deus. Então, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por esse privilégio, nesta noite que o Senhor, a tua palavra foi proclamada, a tua palavra foi revelada através do teu Espírito Santo. E a tua igreja aqui de Três Lagoas, Holiness Três Lagoas, está realmente prostradas diante da tua santa presença, de joelhos dobrados, clamando mais de ti, Senhor, e menos de nós. Nós não queremos viver mais como éramos, quando éramos pecadores, Senhor. Nós queremos viver como o teu Espírito quer em nossas vidas. Leva-nos, Senhor Deus, aonde tu queres que nós sejamos usados, Senhor Deus, pelo teu Espírito. Que não sejamos mais nós que vive, mas o Cristo é que vive em nós. Ajuda-nos, Espírito Santo, a chegar neste nível de profundidade, Senhor Deus. Um nível em que o Senhor tenha total domínio em nossas vidas, Pai. Perdoa, Senhor Deus, porque muitas vezes, Senhor Deus, nós temos falhado, nós temos agido conforme a nossa carne. Nós estamos deixando, muitas vezes, a carne dominar o nosso espírito. Mas ajuda-nos, ó Deus, nós queremos ir mais profundo. Que nós possamos ir de encontro, realmente de encontro a Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Faz de novo em nossos corações. Aviva os nossos corações. Caia sobre nós, Senhor Deus, a tua unção poderosa. Que nós possamos ser usados pelo Senhor, Pai. Como um vaso transformado, como um vaso realmente feito por ti, Deus. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas. Em nome de Jesus, Pai. Se você puder, você possa ir no seu lugar, orar, continuar orando. Nós estaremos entoando essa canção. E que também você possa falar de todo o seu coração. Clame ao Espírito Santo, peça perdão. Porque você tem passado à frente dele. Aleluia, Deus. Espírito Santo. Nosso amigo Santo Espírito. Sim, Espírito. Venha aquecer os corações. Sim, Deus. Venha
vem com cura e todo o seu poder. Cura-nos, Senhor Deus. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Deixa o Espírito Santo agir no seu coração. Bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Nosso amigo Santo Espírito, venha, Espírito. esperamos pelo teu soprar. Com seu óleo venha nos ungir. Venha. E com seu fogo vem nos batizar. Declare, igreja. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Obrigada, Pai. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada pela Tua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz para as nossas vidas. Nós sabemos que a Tua palavra ela é mais profunda e ela corta mais do que uma faca de duas gumes. E ela separa a alma do espírito. Por isso, Senhor Deus, nesta noite, que Teu Espírito Santo realmente possa ter liberdade em nossas vidas, em nosso coração. Mas nós sabemos que vai depender de nós, de cada um de nós, de realmente estarmos neste lugar. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós queremos Te agradecer pelo Teu amor incondicional pelas nossas vidas. O Senhor sempre está do nosso lado. Mesmo não merecendo, o Senhor está nos chamando a estar junto a Ti, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus queremos Te agradecer, Senhor. Amém, Pai. Amém. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: entre neste rio. Amém? Entre neste rio.